Graças a Paz, Igreja Santa, ungida e próspera. Eu sei que o Senhor, o nosso Redentor, aquele que vive, entrará na sua casa e ministrará a palavra do Senhor, te trazendo paz, arrancando do meio da nossa família o medo, arrancando o medo da nossa vida, de todas as ações e atitudes que tivermos que ter. O medo não vai fazer parte, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus que reina, um Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, para trazer a vocês, que está em Mateus 14, versículo 26 a 27, onde Jesus andou sobre as águas, mas os seus discípulos, tomados de medo, confundiram Jesus até com um fantasma. Então, o medo faz nós termos a visão errada das coisas. Mas o texto diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, querido, nós sabemos que o medo é uma arma que pode levar o ser humano ao desespero. Vemos aqui no texto que os discípulos de Jesus gritaram, que eles ficaram apavorados. Portanto, para Deus realizar o que Ele deseja aqui na terra, eu creio que Ele está levantando uma geração de pessoas, uma geração de discípulos, de líderes, que sejam apaixonados por Ele, que creem nele, né? Mas a primeira coisa que Ele precisa tirar é um obstáculo muito grande, que muitas vezes tem nos impedido de ter essa intimidade com Ele, que é o medo, né? Nós sabemos que o coronavírus é uma ameaça real. Nós somos instruídos, né, a ficar em casa por prevenção, e nós sabemos que a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos ficar em casa, vamos ocupar esse tempo que estamos em casa para trazer a glória, a graça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, só saia da sua casa se for estritamente necessário, né? Porém, com toda a vigilância, tomando todos os cuidados necessários de proteção sua, dos outros, e em especial da sua própria casa. Então, é algo que nós precisamos obedecer esse tempo, mas não podemos deixar esse tempo se tornar cansativo, não podemos deixar esse tempo o inimigo entrar dentro da nossa casa, né? E hoje eu lembrei de algo que o nosso apóstolo fala nas suas ministrações, o apóstolo René. Ele diz assim: nunca teremos o que não temos se não fizermos o que nunca fizemos. Agora eu faço uma pergunta: você já ficou 40 dias em casa com a sua família? Né? Claro que não. Nós estamos vivendo um tempo atípico. Por isso, ocupe esse tempo para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, tome a vida sua, tome a vida da sua família por completo. Como, querido? Com entendimento, com paz, com compreensão de que é um tempo da família estar unida em oração. É um tempo de entendimento, de ensinar que devemos estar unidos. É um tempo de compreender que precisa ter uma atmosfera diferente dentro da nossa casa, que é de trazer a presença do doce Espírito Santo para junto de nós. E tudo vai começar primeiro dentro da nossa casa, querido. E você vai notar também que para você ter essa vitória, para você ter essa conquista dentro da sua casa, você vai ter empecilhos, você vai ter obstáculos, você vai ter a discórdia que vai vir dentro da sua casa. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo entra na nossa vida, entra nas nossas emoções, e nós passamos a ser um agente dele, do inimigo, e não de Deus, né? Como? Os nossos atos e atitudes não controlados. Então, quando eu não controlo as minhas emoções, eu trago o inimigo para dentro da nossa casa. Enquanto que eu devo trazer é o Espírito Santo, eu devo trazer a bênção, a paz. Por exemplo, como é que, se eu não controlar as minhas emoções nesse tempo que Deus nos proporcionou, quando eu não tenho entendimento, né, que a discórdia entra, como é que eu posso ser um instrumento do inimigo? Às vezes eu estou em casa, a criança brinca, ou quer falar com você: cala a boca! Não me enche, me dá paz, né?
fica quieto, você está fazendo muito barulho, eu quero dormir, deixa nesse canal, porque eu já estava vendo antes. Ou seja, esse mal entra dentro da nossa casa e só vai sair com entendimento meu e seu. Esse mal só sai através da oração. E o que Deus está querendo? Que nós venhamos criar uma atmosfera diferente dentro de casa, em nossa família. Então, nós precisamos fazer a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reinar. Nós precisamos criar uma atmosfera de oração, de leitura da palavra, de jejum, ou seja, não perder o foco no qual Ele nos pediu, 21 dias de oração, de jejum e leitura da palavra. Então nós precisamos ter o entendimento que Jesus tomou o nosso lugar e Ele nos entregou algo maravilhoso, a conquista de tudo. Na cruz do Calvário, Ele conquistou tudo para nós. Se nós tivermos o entendimento da cruz e nós nos revestirmos do sangue de Cristo, né? O sangue dele tem poder em nossa vida e nós passamos a ter vitória em tudo. Por isso, temos uma herança de conquista. Ninguém poderá roubar o que Deus já nos entregou através do seu Filho Jesus. Mas precisamos começar a conquistar as nossas emoções. É um tempo de nós refletirmos como eu estou agindo dentro da minha casa, né? É um tempo que nós precisamos conquistar por completa a nossa mente, emoções e vontade, começando dentro da nossa casa, através do domínio próprio, com o fruto do Espírito estabelecido. Gálatas 5, versículo 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, o domínio próprio começa em mim. Eu preciso me reavaliar como eu estou agindo dentro da minha casa nesse tempo, né? Portanto, esse é um tempo para você e eu tomarmos posse, é um tempo para você e eu conquistarmos as bênçãos do Senhor em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, colocando em prática o fruto do Espírito. Portanto, onde estiver o fruto do Espírito, o medo não fica. Nós passamos, muitas vezes, quando não temos o entendimento, não temos a presença do doce Espírito junto conosco, o espírito de medo entra na nossa vida. Vem a falta de amor, vem a falta de paz, e é o contrário do fruto do Espírito. Portanto, onde estiver o fruto do Espírito, o medo não fica. Veja como Deus está no controle de tudo. Ele nos deu um tema no início do ano, né, através da vida do nosso apóstolo, né, para 2020. Prepare o caminho do Senhor. Chegou o tempo, né? Chegou o tempo de nós atrairmos a presença de Deus, uma atmosfera diferente do Espírito Santo dentro da nossa casa, preparando o caminho dele. Como que eu vou preparar o caminho dele? Através dos meus atos e atitudes em linha com a palavra de Deus. É lógico que precisamos vigiar, queridos. Estamos diante de uma ameaça mundial, e se abrirmos a porta do medo, não iremos fazer o que precisa ser feito. Se nós olharmos aqui Filipenses 4, versículos 6 a 7, diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica em ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, vai arrancar esse medo, guardará o vosso coração, né, e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, é algo poderoso a palavra de Deus. Portanto, é preciso o tempo para que nós venhamos viver a glória de Deus. Eu creio que os milagres de Deus estão se estabelecendo em cada casa daqueles que têm entendimento. Amém? Então, é um tempo que é preocupante, sim, é um tempo que nós estamos vivendo, é um tempo atípico, mas que nós precisamos vigiar. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que não devemos andar ansiosos e que as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus em oração. Pai, eu preciso da sua intervenção, eu preciso que o Senhor arranque esse medo de dentro de mim, eu preciso que o Senhor entre na vida e cite o nome dos seus familiares, né? Então eu creio que Deus entrará com o sobrenatural dele, porque ele é especialista em fazer milagre e ele irá proteger você e a sua casa. E se fosse você, dava até um amém aí onde você está. Porém, nós precisamos vigiar esse sentimento.
Nós precisamos vigiar constantemente o medo, o sentimento do medo, porque ele é algo tão assustador que a Bíblia nos conta na história de Gideão, querido, que 23 mil homens compareceram para lutar, né, com Gideão, porém 300 deles somente ficaram. O restante, ou seja, 22.700 pessoas, a Bíblia descreve que eles estavam com medo. Eles não suportaram aquele sentimento e ficaram fora. Portanto, o medo é um sentimento que trata-se de uma perturbação. O medo é um sentimento que nos traz angústia diante de uma situação de risco, né? Diante de uma situação de ameaças, ou até mesmo imaginário. E nós estamos vivendo um tempo atípico, um tempo que pode trazer perturbação, pode trazer angústia, mas o medo não pode entrar dentro da nossa casa. Nós estamos vivendo esse tempo, né, uma ameaça real desse vírus, e em situações diferentes no tempo de Gideão, mas nós precisamos vencer. Nós precisamos arrancar o medo da nossa vida. Nós precisamos arrancar o medo do exército do Senhor Jesus para que o propósito do Senhor se cumpra e nós venhamos trazer a glória dele aqui na terra e a cura, o milagre dele vai se estabelecer. Então, 3 coisas o medo faz. Primeira coisa, o medo paralisa. Segunda coisa, o medo nos confunde. Terceira coisa, o medo freia a nossa fé, querido. E se tem algo que Deus quer ver em você nesses dias, é a sua fé. Lógico, em obediência, querido, às ordens dadas, né, pelo poder público, né, pelos agentes de saúde e pelo que Deus tem nos mandado hoje. Então vamos ver algumas coisas sobre esses 3 atos do medo. O primeiro medo é aquele medo que nos paralisa. Você pode até parar por um instante, porém, você vai ter que continuar a sua caminhada de uma maneira ou de outra, né? Dou a opção, caminhe com o Espírito Santo, caminhe com Jesus, caminhe com Deus Pai Criador. Ele trará vitória em todos os seus caminhos, na vida espiritual, sentimental, financeira, familiar. Chame a glória dele para a sua casa, para a sua vida. Mas o que precisamos entender também é que o medo é uma derrota antecipada. Todo aquele que é possuído por esse sentimento do medo, ele já está com uma derrota antecipada. Portanto, ter medo é bem diferente de ter temor ao Senhor. A Bíblia fala 365 vezes, tema ao Senhor, ou seja, quase uma vez por dia. Então o temor ao Senhor significa respeitá-lo, significa reverenciá-lo, significa reconhecê-lo, né? Significa ter a certeza da sua grandeza e da sua santidade. Isso é temor a Deus. Por isso que temor a Deus não é ter medo, não é fugir de Deus, não. É antes respeitar o que ele diz, o que está na palavra dele. Provérbios 14, versículo 2 diz assim: o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, né, na desobediência, né, na desconfiança, na incredulidade, esse o despreza. Né? Então, Deus nesse tempo está nos dando aqui condições para nós andarmos na presença dele e respeitarmos quem ele é. Para que nós venhamos olhar para o alto, porque a Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É um tempo que Deus está mexendo com as nações, está mexendo com o Brasil. Mas eu faço uma pergunta: quem quer que você seja derrotado, querido? Quem quer que você seja derrotado? É Satanás e seus demônios. Portanto, obedecemos os profissionais da saúde, né, que devemos ter a nossa higiene, que devemos ficar em casa para nos proteger, tudo isso é para que você venha ter vitória em todos os sentidos. Obedecer o que Deus tem nos mandado é para que você venha ter vitória, né, e conquistar em tudo. Ou seja, devemos obedecer as orientações dadas por Deus, né? Ele pediu para nós estarmos 21 dias jejuando, orando, lendo a palavra em família. Ou seja, respeitando isso, o medo não irá paralisar a sua caminhada. O medo irá bater em retirada da sua vida, da sua casa, da sua família. Veja o quanto Deus nos ama, querido. Ele quer que você ame também, começando na sua casa. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento.
tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, o medo paralisa o ser humano. O medo, se eu tiver medo desse coronavírus, eu estou vendo que o coronavírus está sendo maior que o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Ou seja, a minha fé está sendo abalada, né? Agora, quando realmente amamos a Deus, lançamos fora o medo porque temos muito zelo no trato com as pessoas. Eu começo a amar as pessoas porque o amor de Deus invade a minha vida, né? Na realidade, nós passamos a nos policiar para dar testemunho daquele que reina em nossa vida, porque somos chamados por Ele, e Ele mesmo disse que a maior obra nós iríamos fazer em nome dele. Então, em nome de Jesus, querido, o medo vai bater em retirada da sua casa, da sua família, dos seus familiares. E nós não teremos medo desse vírus, porque estamos obedecendo, estamos ficando em casa, estamos cumprindo com as ordens dadas, porque Deus usa de pessoas para nos orientar, amém? Então, Deus tem uma expectativa na sua vida de você glorificar o nome dele, assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez ter o entendimento, né? Portanto, não deixe o medo te paralisar, você nasceu para vencer. Segundo ato do medo é aquele que nos confunde. Veja, nós começamos lendo lá em Mateus 14, 26 a 27, onde o medo tomou conta dos 12 discípulos de Jesus e até os levou a confundir Jesus com um fantasma. Então, quando temos o medo, a nossa visão fica bifurcada. Nós não conhecemos aquele que pode nos proteger. Portanto, quando temos medo, é como se o inimigo colocasse um óculos, querido, em nossa vida, onde nós passamos a fazer e a enxergar as coisas do jeito diferente do de Deus. Nós começamos a enxergar coisas erradas. E hoje, Deus quer tirar esse óculos embaçado da sua vida, amém? E esse obstáculo que tem impedido você de ter entendimento, de você ter uma visão ampliada do que Jesus quer com você e com a sua casa, com as nações da terra. Amém? Deus está chamando a nossa atenção, né? Eu creio que esse obstáculo do medo vai ser removido da sua casa e hoje a sua fé será ampliada, amém? A uma visão diferenciada. Então, a partir dessa palavra, Deus vai colocar a visão do Espírito Santo na sua vida para que você possa ser luz dele, que você possa enxergar as coisas do jeito dele, porque quando somos luz, nós passamos a iluminar, nada vai nos atrapalhar, nós não vamos cair na cilada, porque somos luz e a luz vai nos iluminar. Mateus 5, versículo 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Jesus está afirmando isso, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Está vendo? Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, né? E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, não deixe a sua visão ser confundida, querido. Peça hoje mesmo a Jesus em oração: Pai, Senhor, tira de mim toda a trava que tem impedido de eu ser luz. Tira de mim, ó Pai amado, toda a escuridão, tudo que tem embaçado a minha visão. Eu tenho o DNA do Senhor na minha visão. Eu fui chamado para ser luz. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa orar pelos seus familiares, né? Que você possa ser essa luz que ilumine, como diz a palavra, a sua casa. Portanto, eu creio que a sua casa vai brilhar e você vai enxergar o que deve enxergar, o que deve fazer, o que não deve fazer, através da unção do Espírito Santo que repousa sobre a sua vida. Terceiro ato e último, né, do medo, é que o medo freia a nossa fé. O medo é a certeza de que vai dar errado, é a convicção que vai ser um caos. É o contrário do que a Bíblia fala, ou seja, é o oposto do que a palavra de Deus nos ensina, que é acreditar mesmo em circunstâncias difíceis, né? Ao contrário do que o inimigo, que o medo nos traz nas nossas emoções. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu creio que essa vacina já está a caminho. Eu creio que as coisas que nós estamos esperando está às portas da nossa casa. Eu creio que o milagre do Senhor irá repousar na sua vida e na sua casa. Portanto, o medo é o pai da incredulidade. Mas note que o medo entra, para nós encerrar, por duas portas aqui, queridos. Primeira porta, as experiências ruins de outras pessoas. Não aceite frustrações, não aceite os medos dos outros na sua vida, entrar dentro da sua casa. Você nasceu para vencer. Busque essa fé. O teu espírito, alma e corpo vão responder à fé que você tem. Amém? Não deixe ser contaminado. Precisamos sim respeitar, precisamos estar em casa, precisamos obedecer. Mas não deixe tocar na sua fé, porque o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Segunda porta, as suas experiências ruins do passado, não é porque você fracassou em alguma tentativa do seu passado, né, que eu não sei, que agora tudo vai dar errado. Ah, só comigo acontece. Não, 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 não. Deus continua querendo te abençoar. Não deixe o medo que te impeça de receber a bênção que Deus quer dar a toda a nação brasileira, às nações da terra, a todo aquele que buscar Ele. Amém? Uma coisa é certa, Deus quer que você seja obediente e quer que você seja ousado. Não deixe os seus medos, né, tome o lugar dos seus sonhos. Não deixe. O medo é uma questão de foco. Né? Enquanto você olha para Jesus, o medo some. Enquanto você olha para o medo, Jesus vai sumir. Então é uma questão de foco. Eu preciso ter o meu foco em Jesus. Amém? E eu faço uma pergunta para nós encerrando. Para onde você está olhando? Onde está o seu foco? Será que não está na hora de você e sua família mudar, a atmosfera mudar? Eu dei uma sugestão. Às vezes você não está sentindo, mas você está sendo usado de forma diferente, gritando, brigando. Que tédio! Meu Deus, tem tantas coisas que nós podemos fazer e glorificar a Deus pela vida que estamos tendo. Será que não está na hora de você mudar? O Senhor deve estar acima dos medos, querido, acima das tempestades, acima de tudo que está acontecendo. O Senhor está acima. Amém? Lembre-se, o diabo, ele é um acusador, né? Muitas vezes Deus não quer liberar as bênçãos, né, na nossa vida, porque Satanás fica diante de Deus nos acusando. Olha lá como é que ele cuida da sua casa, olha lá como é que ele cuida dos seus filhos, olha lá como seus filhos respeitam e honram os seus pais, olha lá, olha lá, olha lá. Né? Então nós sabemos que falhamos, mas temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Entre na presença do Senhor, tomando posse da sua misericórdia, que se renova dia a dia, a palavra fala isso. Entre na presença do Senhor todos os dias, querido, com a consciência de que você leva o nome dele na sua vida. Nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo, como Paulo disse. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então, não entulhe lixo na sua mente, não deixe que os outros venham entulhar lixo na sua mente, purifique a sua mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse tempo é para você se fortalecer em Cristo, é para você fortalecer a sua família. Se um não quer, você com amor e a unção do Espírito Santo, começa levando a palavra, começa orando e você vai criar uma atmosfera de glória dentro da sua casa. Não saia de casa, traga Jesus para dentro da sua casa. Como? Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu creio que Deus está batendo na porta da sua casa, que você seja inundado pela graça, pelo amor de Jesus, pela consolação do doce Espírito Santo, e eu sei que praga nenhuma entrará na sua vida, mas Jesus entrará e trará a paz, arrancando todo medo, todo obstáculo, tudo que tem te impedido de ter essa intimidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Criador, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Louve ao Senhor antes de sair desse momento tão tremendo que está a presença do doce Espírito aqui. Amém?